Boca Livre não livra ninguém. Voltamos com o Boca Livre, gravando a retomada do Boca Livre. Após um tempo aí da pandemia, a gente fora do ar, estamos voltando com todos os programas. E para isso convidamos o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, com quem nós vamos continuar conversando. Nogueira, eu falei que eu deixei você à vontade fazendo um balanço do teu governo, da administração. Eu queria entrar um pouco agora no campo da política. A gente tem observado com o avanço das redes sociais, né, que todo mundo agora dá opinião sobre política e acha que quem tem experiência não é importante, e aí vem, né, nas redes sociais e destrói o passado político das pessoas, e há uma mediocrização da política. Eu acho que a gente precisa resgatar um pouco. Todo mundo, quando entra num avião, procura saber se o piloto é experiente. Eu vi isso o Obama falando, né? Você vai no médico, você quer saber se ele tem alguma experiência. E na política, a experiência é importante ou não? Fala um pouco sobre isso, porque todo mundo sempre... Há uma supervalorização do novo e, na verdade, a experiência é um componente importante, né? Fala um pouco disso. É claro que a experiência, na verdade, é a oportunidade de acertar e também de reconhecer erros. E os erros são muito mais pedagógicos e mais marcantes, porque eles doem, do que os acertos. Meu pai falava sempre isso. E claro que as pessoas mais experientes, elas tiveram a oportunidade de fazer ajuste de rumos e aprender com o erro dos outros também, né? Então eu procuro estar sempre me reciclando e concordo com você, né? Hoje a gente tem um terreno que às vezes parece terra de ninguém, na questão das redes sociais, mas isso é importante para o processo de participação, para a democracia, para a interação da sociedade com ela própria. E quando isso acontece, você tem tanto boas sugestões, como você também tem na outra ponta elementos de raiva, de repúdio, de críticas infundadas, as chamadas fake news, tentando arrebentar. E limita a discussão, né? Muitas vezes você não deixa a pessoa nem se expressar. Arrebentar com a reputação de pessoas, contando mentiras e tal. Mas eu acho que hoje, pelo exercício contínuo do uso das redes sociais, os próprios internautas também já começam a poder fazer eles a autofiltragem do que vale a pena e do que não vale a pena. Tanto é que o Marco Civil da internet brasileira é uma das melhores leis. Sim, com certeza. Procurando estabelecer esses limites sem limitar a liberdade de opinião. E, ao mesmo tempo, criando instrumentos para civilizar mais, sem a interrupção da liberdade, o uso das redes sociais. Então, eu acho que é bem-vindo e a gente tem que, cada vez mais, utilizar isso sabendo extrair, mesmo da crítica, algo bom. Por exemplo, se eu vejo alguém me xingando nas redes sociais por qualquer razão, eu não vou rebater a pessoa, eu vou saber primeiro por que ele está me xingando. Se ele está me xingando porque tem um buraco em tal lugar, ou porque está vazando não sei o quê, ou porque tal obra parou, eu vou ver antes o que é, e ao invés de ficar batendo boca com as pessoas nas redes sociais, eu vou lá e faço o que tem que ser feito. Se eu errei, eu vou lá e corrijo, não tem problema nenhum. O problema é a mentira, né? O problema é a inverdade, né? Porque ela é um elemento que tira mais a credibilidade de um mundo tão incrédulo como tem sido a política. E é o mundo todo, né, que isso acontece. E isso dá margem para a radicalização dos populismos, tanto o populismo de direita quanto o populismo de esquerda, que na verdade eles são muito semelhantes. Os métodos autoritários, antidemocráticos, sempre tem um culpado pelo erro, sempre tem um culpado pelo meu fracasso que eu não consegui fazer, então eu tenho que arrumar um culpado para justificar a minha incapacidade de melhorar a vida das pessoas, e isso é muito natural, e que gera os ismos, né? Os populismos que geram os ismos, o fulanismo, o beltranismo, né? A democracia exercida de maneira não populista, ela é mais difícil de ser feita. Ela é mais trabalhosa, né? Mas ela é mais eficiente, né? Porque o populismo gera uma alegria na hora de você dizer alguma coisa, olha que lindo, que legal, mas aquilo não vai acontecer, né? E sendo que não existe nada de graça. Até para melhorar as nossas vidas, a gente tem que trabalhar, né? Ninguém vai ter prosperidade se você não trabalhar, se você não se dedicar. Você não vai ter saúde se você desleixar da sua alimentação, dos seus bons hábitos. Não existe almoço grátis, né?
E, às vezes, na política, algumas lideranças, algumas pessoas que atuam na política querem vender fantasias e vender mentiras que depois não vão acontecer. É um processo que a gente tem que enfrentar e ser firme nisso. Deixa eu saber também a tua opinião a respeito. No Brasil nós temos mais de 30 partidos, né? Quer dizer, cabe ideologia, 30 ideologias diferentes, 30 propostas diferentes. Isso também não é uma forma de você, vamos dizer assim, pulverizar um pouco essa questão e não ter um respeito a partidos, não ter respeito à construção de ideologias. Fala um pouco a tua opinião disso. A minha opinião é que isso não é bom, né? Essa quantidade fragmentada de 35 partidos, e tem mais um monte de outros partidos aí na fila para ser registrado, ele tira a nossa capacidade de alinhamento num consenso ou numa formação de maioria para o interesse do país. E acabou gerando uma indústria do partido, né? Que virou negócio, né? Então isso não é bom. As leis que foram votadas e que tentaram modificar agora e que o Senado deve corrigir, né? Não deve mudar, ou seja, as regras vão se manter, caminha para a existência da cláusula de barreira. Começou com 1,5%, depois vai ser 2%, vai chegar até 3%. Isso vai ajudar a não impor a morte dos partidos, mas para eles continuarem sobrevivendo, eles vão ter que ter representatividade. Claro. Né? Porque você não tem 35 ideologias diferentes. Você tem o liberalismo, você tem o conservadorismo, você tem o comunismo, o socialismo, sei lá, uma meia dúzia de linhas ideológicas capazes de defender, ou que forem 12, né? Mas não 35 não cabe. Quando eu fui líder na Câmara dos Deputados, eu já criticava isso. Porque naquele período você tinha o líder da minoria, você tinha o líder do governo e mais 23 outros líderes e mais o presidente da Câmara. Então você colocava numa mesma mesa 26 pessoas para discutir a pauta que ia para o plenário da Câmara Federal. Você imagina você criar uma reunião para discutir uma pauta com centenas, milhares de projetos e a luta política, né, que isso gera. Então não faz muito sentido. E ao mesmo tempo, quando você vai dialogar para apresentar, seja para discutir o projeto, para aprová-lo ou rejeitá-lo, se você tivesse 6 líderes, 7 líderes, 8 líderes, isso seria muito melhor para a democracia brasileira e você teria na população condições de acompanhar melhor os partidos. Porque cada hora tem um e isso tira o foco até do processo participativo popular. Falando um pouco, a gente estava no começo aqui na abertura do programa, o Nogueira leu para mim a carta dita, assinada pelo Bolsonaro, né, que falando um pouco que ele não tinha nada a ver, das confusões que aconteceram agora recentemente com as manifestações do 7 de setembro. Como que você avalia o destino desse governo? Você acha que vai haver impeachment? Já tem clima para isso? Vai haver uma nova composição? Como que você está enxergando e avaliando esse momento importante do país? Você tem que avaliar não só a questão do impeachment, mas a possibilidade do endurecimento do Executivo na tentativa de suprimir o processo democrático e o Estado de Direito. Também. Não há clima, é a tentativa dele, né? Não há clima nem para uma coisa, nem para outra. Primeiro porque você não tem povo na rua pedindo pelo impeachment. Você tem a luta política num ano pré-eleitoral que está acontecendo. Você ainda não tem, apesar de uma centena de pedidos, uma decisão clara do presidente da Câmara dos Deputados de instaurar o processo de impeachment do presidente. Mas o pessoal tomou gosto por impeachment, porque na época do Fernando Henrique também tinha um monte de impeachment. Criou um instrumento. A Constituição brasileira permite você representar contra quem quer que seja, né? E isso é da liberdade democrática. Então, qualquer deputado, senador ou qualquer cidadão pode ir lá protocolar. O impeachment da presidente Dilma foi a Janaína Pascoal, o Hélio Bicudo e o Miguel Reale Júnior que protocolaram. Muito bem. Do outro lado, você também, para ter um golpe,
você precisa ter o apoio das Forças Armadas, o apoio dos meios de comunicação, o apoio das instituições religiosas, que é todo aquele caldo de cultura que você... Que teve em 64. Que nós, que nascemos naquele período, então a gente era recém-nascido, não acompanhamos, mas lemos na literatura. E o estrago que isso fez para o processo a posteriori. Mas tinha um apoio diferente, né? Tinha mais apoio. Sim, tinha. Por isso que hoje não tem nem para o impeachment e nem para qualquer golpe. Mas eu acredito que o país não está bem, né? Você tem, eu li um artigo do Hélio Gaspari esses dias, ele falou, depois do 7 de setembro, o presidente volta para o gabinete no Palácio do Planalto, em cima da mesa dele já tem 3 sets. Né? O litro de gasolina a R$7, a inflação a 7%, mais de 7%, a 7% ou no mais. ano já está chegando a quase 2 dígitos. O juro indo para 7% novamente. Além dos problemas da crise hídrica, né? Essa questão de ficar contestando o processo eleitoral das urnas eletrônicas, que são perfeitamente auditáveis, e tentar regredir para o bico de pena, que eram aquelas coisas que causavam a corrupção, né? Que leva ao cabresto. Então, o Brasil tem que avançar e não regredir. Então, não temos que ter uma pauta de factoides, nós precisamos ter uma pauta de como é que nós vamos gerar emprego para 14 milhões de desempregados, como é que nós vamos reduzir a inflação, como é que nós vamos botar o gás no fogão das famílias que estão cozinhando com um pedaço de pau, com álcool, e estão se queimando. Quer dizer, olha que ponto que nós chegamos, fila do osso, né? A fila do osso. Eu vi uma coisa que me chocou muito, eu sou pai, né? Uma mãe, numa entrevista de desses telejornais, mostraram ela indo no supermercado. Ela comprou um saco de feijão, comprou um saco de arroz e um saco de farinha. Não tinha macarrão, não tinha ovo, não tinha carne, não tinha proteína, não tinha nada. E aquilo é o que ela pôde comprar com o que ela conseguiu ter de renda. Você está assistindo hoje, não só na nossa cidade, talvez com menos escala, mas em outras cidades com outras escalas maiores, o morador de comunidade, o morador de favela, que paga o aluguel da favela, não está conseguindo pagar o aluguel da favela e está indo morar na rua. Então, esses são Essa é a realidade. Esses são os desafios do Brasil. E não ficar discutindo compra de arma, que voto impresso. É o único ismo que funciona, é o realismo. Essa é uma anti-agenda. Essa é uma anti-agenda do país. Mas ele é mestre nisso, né? Porque ele vive de factoide, vive de... Agora é o Conselho da República, né? A mais nova que é uma besteira. E o Conselho da República passa pela discussão também com o presidente dos outros poderes, né? Com os líderes das minorias. Inclusive da minoria. E isso tudo não foi... Foi um instrumento de retórica que depois foi desmentido no final do dia. Né? Me conta uma coisa, ao fim dessa, vamos dizer assim, dessa passagem, porque a gente não consegue olhar a história com o devido distanciamento. Então, às vezes a gente olha aqui, né? Mas nós já tivemos no passado populistas tão grandes quanto o Bolsonaro, né? Nós tivemos o Jânio Quadros, foi o mesmo discurso, Fernando Collor de Mello, o mesmo discurso, nossa bandeira não será vermelha, é verde e amarela, as mesmas. Você acha que o Brasil tem essa tendência de ter essa escala de vai e volta em termos de um populista sempre no poder? Espero que não. Né? São 30 anos. O Mário Covas dizia que o povo nunca erra. O povo sempre acerta, desde que ele tenha todas as informações. E hoje a gente, além de ter informações, a gente tem muitas desinformações. E isso prejudica o julgamento. Foi um choque essa última eleição, que foi o confronto com uma coisa nova que a gente não tinha ainda nas eleições, as mídias sociais atuando, e o Bolsonaro soube usar. Não, foi o cansei, né? Foi o cansei, porque você teve, até a chegada do Lula e a Dilma no poder, todos os espectros políticos e ideológicos partidários estiveram à frente do governo com o presidente ou junto com apoiando esses presidentes, ou a presidente Dilma. E produziram, na nossa história contemporânea, escândalos bilionários de corrupção, aquela história de fazer com que os contribuintes
se sintam lesados, né, enganados e não recebam nada em troca de educação, de saúde, de assistência social, de infraestrutura, de desenvolvimento. E isso gerou um exército de indignados, com toda razão, e fez com que em tese outsider da política, que o Bolsonaro se colocou, minimizasse até os que ainda o apoiam, ainda hoje, que ainda é muita gente, até porque, olha, a rachadinha do Bolsonaro é muito pouco em relação aos bilhões que foram roubados do outro lado. Mas não é isso, não é o tamanho do ato lesivo, é o ato lesivo em si. O ato lesivo. Né? E fora o que isso traz de prejuízo. Então, você perguntou, será que o Brasil vai chegar lá? Até aqui, nós produzimos recentemente períodos onde a nossa casa, que é o nosso país, construiu o quarto, construiu a cozinha, fez o jardim, construiu uma sala, aí o outro entrou, abandonou essa sala desse outro, começou a construir a sua própria sala, o dinheiro que esse aqui usou, desperdiçou, não houve uma sequência lógica, né, do edifício Brasil. E é isso que está faltando políticas de Estado, e não a política de um partido ou de outro partido, e sim uma sequência que seja objeto, mesmo que a vontade popular aponte novos rumos, alternando e transformando quem estava no governo em oposição e quem estava na oposição em governo, é muito simples. Quem ganha governa, quem perde fiscaliza. Mas não é porque você ganhou que você vai, enfim, detonar o país e ser aquilo que eu costumo chamar de cozinheiro de despensa cheia. Eu recebo a minha cidade, ou o meu estado, ou o meu país, daquele que fez um esforço para colocar as contas em ordem, e eu entro lá, arrebento com a cozinha, faço um monte de programas de populistas, sem que eles tenham sustentabilidade. E aí, logo, 4 anos depois, eu afundo novamente. Nós temos que ter responsabilidade, que é o que a gente está procurando fazer em Ribeirão Preto. Daqui a pouco voltamos para o último bloco, conversando aqui com o nosso prefeito municipal de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Voltamos já. A boca livre não livra ninguém.